Se tem um assunto na biologia que eu recebo todos os anos reclamações dos alunos dizendo: prof, eu nunca entendi, pode ter certeza, esse assunto é a gametogênese. E de fato fica, porque a gametogênese nada mais é do que um processo de proliferação celular. E proliferação celular é mitose e meiose. E aí na sua cabeça eu digo que me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido, vem aprender comigo a gametogênese. Olha só, people, gametogênese é formação de gametas. A gente vai estudar primeiro a formação dos esperma, ovulogênese. Perfeito. Quando a gente está fazendo uma comparação entre mitose e meiose na aula anterior, a gente separou as células do nosso corpo em dois grandes grupos. As células somáticas, que são as células do corpo em geral, e as células gaméticas. As células gaméticas são essas que vão sofrer processos divisionais para gerar gametas. Tratando de sexo masculino, tratando de gameta masculino, você tem que lembrar que esse gameta vai ser produzido numa estrutura chamada de testículo. No testículo existem vários, e nos túbulos seminíferos nós encontramos células da linhagem germinativa. Essa linhagem germinativa é que vai dar origem aos gametas. Beleza. O que você tem que entender que não é nada complicado? As células lá do túbulo seminífero, as células da linhagem germinativa, vão começar a se proliferar para a espermatogênese. Essas etapas, você vai recordar agora, ó, são agônia, cito 1, cito 2 e TID. Repete aí mentalmente comigo. Agônia, cito 1, cito 2 e TID. O que é isso, professor? Proliferar. De que maneira, prof? De maneira mitótica. Então você vai ver ela fazendo mitose. E depois, prof? Mitose. Você aprendeu já que a mitose é um processo de proliferação celular equacional, beleza? Então a gente tem uma divisão equacional aqui, outra divisão equacional aqui e mais uma divisão equacional aqui. Equacional quer dizer que as células filhas originadas pela divisão vão ser idênticas entre si. Vai ter célula aqui, ó, 2N, 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 2N e assim por diante. Beleza, essas células que a gente formou, elas mantêm a característica genética de suas células-mãe. Elas foram originadas a partir de um processo de mitose. E aí vem a primeira etapa da gametogênese, em específico da espermatogênese. Aqui você tem a etapa de gônia. A célula inicial que vai começar a fazer o processo de formação dos espermatozoides é a chamada gônia. Então aqui você tem a espermatogônia e ela tem 3 etapas, G1, S e G2. Na etapa G1 a célula cresce, aí ela duplica o seu material genético, embora o número cromossômico não se altere, e ela faz uma reserva energética para entrar em meiose. Então ela vai crescer e duplicar o material genético durante a interfase. Prof, o que eu tenho aqui? 4N? Não, o número cromossômico não altera. A quantidade de DNA duplica, mas os cromossomos ainda estão em igual número. Ou seja, a gente tem célula 2N. Quem que vai ser essa célula, prof? Cito 1. Se aqui a gente tinha espermatogônia, aqui a gente vai ter o espermatócito 1. Então coloca aqui, espermatócito 1. Perfeito. Por que o espermatócito 1 recebe o nome de espermatócito 1? Porque ele realiza a meiose 1. Espermatócito 1, meiose 1. Senhor, eu não lembro direito. Vai lá olhar a aula de meiose. Mas coloca aqui, ó, meiose 1. Não esquece que a meiose 1 é um evento reducional. Ele vai diminuir o número cromossômico ao meio. Então aqui, ó, vamos colocar até numa outra cor, nós temos um evento reducional. Aqui é equacional, aqui é reducional. E aí, prof, essa célula 2N vai formar duas células N. A célula vai se chamar espermatócito 2. Beleza? Então, o espermatócito 1 realizou a meiose 1. E a 2 é igual a uma mitose, portanto, equacional. Vamos colocar aqui, ó, E, ponto de exclamação. Vamos ser meio haploide, né? Então, mantém-se equacional.
Quem é essa célula, prof? É a célula que vai ser precursora do espermatozoide, o chamado espermátide, ou a chamada espermátide. Então aqui você tem para dentro do túbulo e vai formar um espermatozoide, que vai começar a nadar e se deslocar para uma região na parte superior do testículo chamada de epidídimo. Lá ele termina a sua maturação, o rabinho do espermatozoide termina de alongar, ele vai ficar armazenado para sair depois num processo ejaculatório. Então a espermátide vai criar o seu rabinho e vai se transformar em espermatozoide, que também vai ser haploide. N. E aí, prof, tem um nome para esse evento? Tem. A gente vai chamar de espermiogênese. Beleza? Espermiogênese é a formação da cauda do espermatozoide e do espermatozoide em si. Prof, como é que eu vou lembrar de tudo isso? Em primeiro lugar, gônia, cito 1, cito 2 e TID. Lembrou disso? Aí você vai recordar do seguinte: a partir de células germinativas, cresce, meiose, diferencia. E as etapas você não vai esquecer: gônia, cito 1, cito 2, TID e por fim o espermatozoide. Entendeu? Massa, né? Aí na sequência, pessoal, a gente vai para o sistema reprodutor feminino tratar de ovogênese. Na verdade não é o sistema reprodutor, é a gametogênese feminina. Beleza? Fica aí! Vamos então tratar agora da gametogênese feminina, que pode ser chamada ou de ovogênese ou de ovulogênese, é tudo a mesma coisa. Se você entendeu espermatogênese, eu acho que ovogênese fica susse. O que muda? Os eventos vão acontecer de maneira diferenciada. São os mesmos eventos, mas eles ocorrem de maneira diferenciada. Então vamos compreender. Primeiro, lembra que a gente viu lá, gônia, cito 1, cito 2 e TID? Beleza, a fase de TID, ou seja, a ovótide, não vai existir. É uma fase efêmera, a gente descarta ela, não existe. Então a gente tem a ovogônia, o ovócito 1, o ovócito 2. Beleza. O que mais muda, prof? A linhagem germinativa. Na mulher também, lá dentro do ovário dela, a gente tem células da linhagem germinativa que iniciam um processo de proliferação. Essa proliferação é certo, a gente viu isso também lá na formação dos espermatozoides. A primeira célula importante para nós aqui vai ser a ovogônia. Alguns autores, inclusive, consideram o que é importante você recordar. Todo esse processo proliferativo que você está vendo de mitose a partir da linhagem germinativa, na mulher não ocorre a partir da puberdade, acontece já em fase fetal. Ou seja, você, menina, lá na barriga da sua mãe, já começa a produzir em estágio fetal. Ou seja, você vai produzir ovogônias ainda antes de nascer, ainda antes de você vir ao mundo. Beleza, e aí, prof? Essa ovogônia vai entrar em interfase, vai atingir a etapa e vai começar a meiose 1, só que ela dá uma pausa. Então lá na meiose 1, na primeira etapa chamada de prófase 1, que é onde acontece o crossing over, a gente conclui o crossing over, pausa, pessoal. A gente vai chamar de dictióteno, ou seja, está lá na barriga da mãe, menina, proliferando células, essas células entram depois em interfase e inistióteno, beleza? Vamos colocar aqui, ó, que ela é uma pausa em etapa de prófase 1, beleza? É uma pausa em prófase 1. Quando a menina atinge a puberdade, ela vai ter a sua primeira ovulação e 15 dias depois ela vai ter uma menstruação, aquilo que a gente chama de menarca. A puberdade em si é marcada pela ovulação, embora a gente veja nitidamente a menstruação e por isso a gente atribui o início da puberdade à menstruação. Mas de fato, ela tem na ovulação o início da sua puberdade. Ovulou. Como que isso acontece, prof? Você tem o ovócito 1 estacionado. E aí, uma vez a cada 28 dias, um ovócito desses vai começar de novo o seu processo meiótico. Ele está lá em prófase, parou e agora ele vai continuar. No momento que ele continua, a gente tem metáfase 1, anáfase 1, telófase 1 e dividem-se duas células. Uma dessas células é o ovócito 2. E a outra, prof?
é uma célula atrofiada, uma célula que não tem conteúdo citoplasmático. Você tem que entender que uma mulher vai liberar um gameta a cada 28 dias de maneira usual. Pode ser que às vezes ela libere de 2 ovários, um outro gameta do outro ovário no mês, e assim ela vai alternando. Como ela só pode liberar um gameta por vez, uma dessas células vai ser uma célula grande, com grande conteúdo citoplasmático, e a outra célula é uma célula atrofiada. Doou o citoplasma para outra ser a célula viável. Como a gente chama essa célula, prof? Funcional, a gente vai formar um glóbulo polar haploide e o gameta feminino, chamado de ovócito 2. Professor, mas o gameta não é o óvulo? O gameta feminino, esse é o gameta feminino. E aí tem um outro detalhe importante. Se esse ovócito 2 receber um espermatozoide, ou seja, se ele for fecundado, ele continua o seu desenvolvimento e vira um óvulo. Se ele não for fecundado, ele vai estacionar na fase de metáfase 2. Metáfase 2 fica paradinho. Se ocorrer a fecundação, ele continua o desenvolvimento. Se não ocorrer a fecundação, não continua o desenvolvimento. E aí vamos colocar que o gameta sim chegou. O espermatozoide chegou, houve o contato da membrana do citoplasma da membrana do espermatozoide com a membrana do ovócito 2, evento chamado de plasmogamia, e depois o núcleo do espermatozoide vai juntar-se com o núcleo daquilo que a gente já vai chamar de óvulo, evento chamado de cariogamia. Isso você vai ver depois, não é importante para nós agora. Agora preste atenção, esse ovócito 2, se receber um espermatozoide, ele se divide mais uma vez. E aí, prof, e aí que a gente vai ter um óvulo, que é o gameta já em início de fecundação, e mais um glóbulo polar. Os glóbulos polares também sofrem meiose 2. E aí a gente vai formar 2 glóbulos polares aqui, mais um aqui, são 3 no total. Notem que é uma célula viável e 3 não viáveis. Vamos colocar aqui, ó, glóbulos polares. Beleza? E aí a gente tem a gametogênese concluída. O que é super importante você não esquecer? Nessas etapas existe uma grande pausa, chamada de dictióteno. O ovócito 1 vai parar o seu processo divisional em prófase 1. Dictióteno, evento chamado de ovulação. Se ocorrer a fecundação, a gente continua para a formação do óvulo. Se não tiver fecundação, não continua. Beleza? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não se esqueçam que é importante que você dê um like caso você goste desse vídeo. E se você não gostou, por favor, deixe um comentário, que ele é importante para a viração. Você tem que ralar muito para aprender as coisas. É assim que funciona, não tem jeito. Não pense que grandes ou pequenos gênios conseguiram o que eles conseguiram simplesmente por inspirações. Eles ralaram bastante, eu tenho certeza que você também vai conseguir. Um grande abraço e agora sim, de fato, tchau, tchau.